Você sabe por que o jardineiro não topou compor uma banda com os amigos? Porque ele só entendia de solo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes alternativos? Vamos dizer assim, fora do eixo comum? Que inclusive fora do eixo dos países mais tradicionais. Hoje eu vou trazer para a gente conhecer um filme da Estônia, país do leste europeu, que o mais doido é que a temática de um personagem, vamos dizer assim, indireto, protagonista, é o solo. Você não está entendendo como que isso vai virar um vídeo aqui do canal? Vem conferir comigo. Verdade e justiça. Tode ja oigus. Se é que o meu estônio não é uma grande coisa, tá? Desculpa aí, comunidade, se estiver errado, que deve estar. Filme estônio de 2019, dirigido por Tanel Thun, protagonizado por Pritt Log e Mike Schmidt. O filme se passa no fim do século XIX, numa área rural da Estônia, com a chegada do casal Andrés e Krut. A expectativa do casal é construir um lar, constituir uma família e desenvolver na produção rural o seu sustento financeiro. Apesar de o solo do local ser bastante fértil, o terreno que o casal comprou especificamente tem um problema. Ele está numa parte mais baixa do relevo, formando então um pântano que acumula água que vem da parte alta, tomando parte então do solo, deixando inapropriado para o cultivo, por ficar todo encharcado e virando um verdadeiro lamaçal, acumulando água de todo acúmulo de chuva da parte mais alta. No bar, Andrés vai tentando se familiarizar com a vizinhança e descobre quem é o proprietário vizinho ao seu terreno. Pearu, um homem que tem problemas com alcoolismo e é conhecido por ser grosseiro e egoísta, não ligando para os outros. Andrés logo vê que trata-se de um tipo difícil para algo mais cordial, mas, curiosamente, Pearu lhe propõe uma ação conjunta para delimitar o terreno e auxiliar ambas as propriedades. Se por um lado a propriedade de Andrés é pantanosa, a de Pearu está numa declividade, sofrendo com falta de água, que escoa toda para o lado de Andrés. Pearu propõe que eles dividam custos para criar uma vala na área limítrofe entre suas propriedades. Assim, ficaria bem delimitada a área pertencente a cada um, ajudando então Andrés para criar uma área de vazão para o excesso de água e ajudaria ao próprio Pearu, que sofre com então a não presença de água neste ponto do terreno. E ele faz uma única exigência: a vala, apesar de determinar a separação dos terrenos, ficaria do seu lado da propriedade, portanto, a água acumulada ficando sob sua responsabilidade e sendo ele, então, o detentor. Andrés concorda com a proposta e logo vai com o seu ajudante cavar a vala, sabendo que isso ajudará a ampliar a área sem excesso de água do seu terreno. Mas com o passar dos dias, ele fica com a impressão de que apenas ele está cavando o buraco, quando a proposta era de partilhar esta tarefa. Sem querer causar confusão, empolgado pelos ganhos que obterá, Andrés finaliza sozinho a vala, já esperando os prósperos dias de cultivo e seus anseios por um filho homem, que, segundo ele, herdará uma grande propriedade rural. Mas os atritos com Pearu não cessarão, com novos episódios, como a retirada da parte da cerca, fazendo com que os animais de Andrés vão para o outro lado do terreno, e a instalação de uma barragem na vala, fazendo com que a água acumule muito ao ser represada, fazendo com que a parte seca de Pearu fique com um fácil abastecimento de água. Mas do outro lado, no terreno de Andrés, o grau do encharcamento ficou ainda maior que o natural, impossibilitando a produção de qualquer cultivo naquele terreno, naquele solo tão úmido. O ódio por seu vizinho, a vontade incessante de ter sucesso com o trabalho e o cada vez maior afastamento de seu papel como marido e pai das crianças que nascem com o tempo são alguns dos episódios que se sucederão ao longo do filme.
Este filme tem um personagem diretamente protagonista muito atípico, que é o solo. E por conta disso, podemos expandir o assunto falando sobre pedologia. Ixi. E não tem nada a ver com pé e nem tente pensar em coisa muito pior aí, viu? Nada disso. Pedologia é o ramo científico que estuda o solo, analisando a sua formação através da pedogênese, nome dado ao processo que forma o solo a partir da erosão das rochas. Solo é o que popularmente chamamos de terra e rocha de pedra. Portanto, o solo é formado a partir da fragmentação da rocha e sua eventual formação de sedimentos, sendo eles que originam o solo. Há duas variáveis importantes para entendermos o processo de pedogênese. O tipo de rocha, pois dependendo de sua estrutura, ela pode ser mais ou menos resistente à erosão, e as características climáticas, dando destaque para a chuva como um personagem fundamental para entender esta dinâmica. Há uma classificação dos solos pela sua profundidade, tendo então os chamados latossolos, nome dado aos solos profundos, pois lato vem do latim largo, que aqui é melhor adaptarmos para o português como fundo. E também tem os litossolos, solos rasos, pois lito em latim é rocha, portanto sendo rasos porque são solos rochosos, visto que quando você cava, chega logo a camada de rocha, que nós vamos inclusive chamar aqui de rocha-mãe ou rocha-matriz. A diferença entre esses dois tipos de solos está na área de origem, pois os litossolos são típicos de locais com índices de chuvas baixos, pois a falta de precipitação fez com que a erosão sobre a rocha fosse baixa, e por isso o solo é raso. Inverta a ideia para entender o latossolo, pois ele é profundo, por estar em uma área chuvosa, onde a erosão foi mais intensa. Os solos são divididos em horizontes, nome dado ao que nós chamaríamos de camadas do solo. Vamos entender esta imagem, então. O fundo do solo é a rocha. Então ali nós não vamos considerar como solo. Assim como o que é chamado aqui de horizonte O, de orgânico, pois ali trata-se da camada de material orgânico decomposto que chamamos de humus. Ele é a base natural da recomposição nutricional do solo, formado a partir de folhas, galhos e matéria orgânica em geral que cai, morre, apodrece e se transforma neste material que serve como adubo, com tonalidade preta e é extremamente fértil para o desenvolvimento das plantas. Se você gosta de jardinagem, vai encontrar um adubo nas lojas no setor chamado de esterco, que é um jeito bonito e educado de falar que é... Entendeu já, né? Então, o solo propriamente dito está nos horizontes A, B e C. Este vídeo tem como foco os estudantes de ensino médio e pré-vestibular. Então, caso você esteja vendo com outra proposta que exige um grau de aprofundamento maior no tema e o vídeo não lhe atende, deixa sua mensagem aqui nos comentários que a gente vai conversando. O horizonte A é o mais raso, próximo ao horizonte O, e é justamente a parte do solo onde se concentram os nutrientes. A partir da infiltração promovida pela água da chuva, o humus escorre e se insere em meio à porosidade do solo. Porosidade é o termo usado para explicar os microvãos que existem entre uma partícula e outra do solo, por onde infiltra a água, por onde se expandem as raízes e transitam alguns animais, como formigas, minhocas e cupins. O horizonte B está mais profundo, não tendo mais aquela tonalidade escura, tornando-se amarelado ou avermelhado, dependendo da quantidade de partículas de ferro. O óxido de ferro dá a tonalidade vermelha ao solo, pois pense no seu cotidiano que a ferrugem, o material oxidado, tem aquela tonalidade vermelha, da mesma forma que dá este tom de cor ao solo. E por último, o horizonte C já é marcado pela praticamente nula presença de humus, sendo presente então os detritos da rocha matriz. Mas como está mais profunda, esta camada acaba sendo menos exposta à ação da chuva e outras intempéries. Este esquema de imagem que a gente está vendo é apenas para fins pedagógicos, para ilustrar a ordem,
Mas entenda que na natureza, as profundidades de cada horizonte não são assim padronizadas, bonitinhas, podendo ser diferentes de acordo com as características específicas de sua geografia. A agricultura e o plantio de diversos tipos de espécies em geral é promovido no horizonte A, mais raso, mais exposto à ação da chuva e onde o humus é mais abundante. Entre o A e o B, há atualmente uma nova proposta de classificação pedológica que coloca um horizonte E, que seria uma transição entre ambos, sendo a parte do solo onde os nutrientes dão gradativa reduzida, assim como os óxidos de ferro, gerando a perda da sua cor avermelhada. O mau uso do solo gera uma série de fenômenos nele que são prejudiciais em sua dinâmica natural, mas isso é assunto para um outro vídeo nosso. E aí, você já tinha ouvido falar da Estônia? Esse eu estou desafiando, e você já conhecia esse filme? Deixe seu comentário aqui. Caso não, fica aí o convite, fuça a internet, fuça no stream, você vai achar ele aí. O filme é longo, é um dramalhão familiar, quem sabe você gosta também. Deixe seu comentário aqui, gostou do vídeo, dá o joinha aí. Já compartilhou com os amigos, já se inscreveu no canal? Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, tchau, tchau!